porque Deus tem colocado no meu coração sobre algumas coisas, alguns aspectos, alguns pontos da vida de Estevão, para que nós possamos ser marcados. Coisas que Estevão viveu, fez, que foi diferencial. E a Bíblia fala que Estevão, ele era um jovem, ele foi chamado jovem. E aquele homem, ele pregou com tanto poder, com tanta ousadia, tão cheio do Espírito, que o que acontecia? A Bíblia fala que a pregação dele era incontestável. Não tinha como, as pessoas até tentavam resistir ele, mas as pessoas acabavam tendo que se calar diante do poder que existia na vida de Estevão. E por que eu estou dizendo isso? Quando eu orava por essa Holy Fest, por esse tempo, Deus compartilhou no meu coração que esse é o tempo que Deus vai levantar muitos Estevãos, muitas mulheres, as Estevãs também, que se levantarão cheias do Espírito para pregar, cheios do poder de Deus, cheios de fé, e a pregação será incontestável. Fala para a pessoa do seu lado, a sua pregação está como nesses dias? E você sabia, né, que a gente não prega só por mensagem, por palavra. A nossa vida, o nosso estilo de vida é uma pregação. Então, como você se comporta na sua escola, é uma pregação. Como você se comporta na sua casa, é uma pregação. Então, as nossas atitudes também são a nossa missão e a nossa pregação. E hoje que eu quero que você abra o seu coração para entender que Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele conta em usar você para abençoar as pessoas ao seu redor, para mudar a história de pessoas ao seu redor, para marcar uma geração. Olha aí para a pessoa do seu lado e fala, Deus, conta com você. E engraçado que no contexto aqui, eu vou ser rápida para falar, não vou ler tudo, mas lá Atos 6 conta a história de como Estevão foi escolhido. Até a escolha de Estevão acontecer ali, ninguém falava quem era esse jovem, quem era Estevão. Mas a Bíblia fala que crescendo um número de pessoas ali se convertendo, começou a haver um conflito, porque como cresciam as pessoas, eram pessoas de diferentes, vamos dizer, tribos, não eram tribos, cidades. Uns começavam a falar, não, as viúvas do povo que está sendo convertido agora, não estão sendo tão cuidadas como as que são do povo de Deus, que são de Israel. E o que aconteceu? Com aquele questionamento, os apóstolos perceberam um problema, que de fato eles teriam que ter uma solução para que todo mundo recebesse ajuda, para que todas as viúvas fossem servidas iguais. E nesse contexto, a Bíblia fala que eles escolheram e eles definiram que seriam levantados homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Quando essa decisão foi tomada, eles foram avisar o povo que levantariam esses homens para cuidar das viúvas, porque não era certo os apóstolos deixarem de ministrar a palavra para servir a comida àquelas mulheres. E a Bíblia fala que o povo aceitou. Em Atos 6, 5, fala que o povo se contentou, se alegrou com aquela decisão. E a primeira coisa que fala, que eles escolheram Estevão, homem cheio do Espírito e cheio de fé. E o que eu quero que você hoje saiba e entenda? O que Deus tem para a sua vida, para te usar no seu propósito, jovem, na faculdade, na escola, no seu trabalho, na sua casa, vai requerer de você ser cheio do Espírito e cheio de fé. Não é qualificações externas que vão te colocar dentro do propósito que Deus para você. Não é o tanto que você sabe lidar com pessoas, não é o tanto que você sabe se relacionar, não é o tanto que você sabe ou não sabe fazer algo, mas é você ser cheio do Espírito e ser cheio de fé. É tão incrível que a Bíblia não coloca aqui outras coisas.
Logo, quando escolhem Estevão, as duas coisas que é falada de Estevão é que ele era um homem cheio do Espírito e cheio de fé. Dos outros que foram escolhidos, que escolheram 7, dos outros 6 não fala, só falam um nome. Mas eles falam que Estevão era cheio do Espírito e cheio de fé. Essas duas coisas são as que são mais essenciais na vida daquele que quer ser usado por Deus. Daquele que quer ser um canal de Deus para a sua geração. Você vai precisar dentro da sua vida entender a maneira que Deus vai te usar. Mas a maneira que Deus vai te usar, vai ser necessário você ser cheio do Espírito. Tanto do Espírito Santo e cheio de fé. Amém? E 3 pontos eu quero colocar aqui para você entender sobre Estevão, que Deus ele tem para você e eu viver. Então, quando Deus começou a ministrar sobre Estevão na minha vida, o que mais me marcou na vida de Estevão, ele ser jovem, ele ter tanto poder na vida dele, que foi no que ele foi chamado a fazer ali, um simples serviço de servir viúvas. Algo de Deus foi tão forte, manifestado na vida dele, que começou a liberar sinais, milagres, começou a se liberar daquela unção, e todo mundo começou a ver que Estevão tinha algo diferente. Isso gerou perseguição, gerou coisas ruins para a vida dele, mas Estevão não mudou a sua mensagem. Quantos jovens, quantas da nossa geração tem mudado a mensagem do Evangelho pregado em atitudes e palavras, porque querem ser aceitos nas escolas, que querem ser aceitos, às vezes no meio evangélico, aí fora, porque querem não ter problema, sabe aquele politicamente correto? Deixa eu te falar, Estevão foi fiel à mensagem que ele foi chamado a viver. Ele foi fiel até o fim. E é esse evangelho que tem poder. Não é um evangelho que caiba na minha vida, que entre dentro dos meus padrões de desejos, que se adeque às minhas necessidades. Não, é o evangelho puro de Deus, de entrega, de renúncia. É Jesus. Quem foi Jesus? Quando eu penso o que eu tenho que pregar nas minhas atitudes e nas minhas palavras, é só eu olhar para Jesus e pensar o que Jesus veio fazer nessa terra. Ele veio se entregar por outros. Ele veio se esvaziar por amor a outros. Ele não veio viver os seus projetos, mas o projeto do Pai. Então, quando eu entendo isso, eu já sei qual que é o caminho que eu tenho que seguir. E Estevão foi alguém assim, que teve essa clareza, e conforme essa clareza veio sobre ele, mais Deus usava esse homem. A primeira coisa que eu notei e anotei sobre Estevão, e o que eu penso que nós precisamos aprender com ele, é aprenda a servir sem interesse. Então Estevão não foi escolhido para estar lá na equipe dos apóstolos. E a gente é assim, né? Eu quero ser usado por Deus, mas eu quero estar lá na equipe do pastor. Eu converti agora, mas eu quero andar com o pastor Cezinha. Eu quero ser da equipe dele. Senão não vale a pena. Essas coisas são coisas naturais. Mas Estevão, ele serviu as viúvas. Ele não foi escolhido para pregar para as multidões lá fora. Ele não pregava lá como Pedro, como Paulo. Ele foi escolhido para dar comida para aquelas viúvas, para checar se a necessidade delas estava sendo suprida. Para de achar que mover de Deus, que cumprir propósito, é você ser relevante sem começar pequeno. Porque Jesus falou, aquele que quiser ser o primeiro, o que ele falou? Que sirva. Mas nós somos tendenciosos a servir por interesse. O que eu vou ganhar em troca? Servir o líder? O que eu vou ganhar? Só se eu for ser o líder em treinamento, senão eu não sirvo não. Eu vou ajudar a pessoa, mas ela só me prejudica, fala mal de mim.
Ela que se lasque. Não é assim que o mundo vive? Não é assim? Mas Jesus não viveu assim. Jesus serviu mesmo aqueles que não mereciam. Jesus se entregou nu no madeiro por nós, mesmo quando a gente nem amava Ele. Para nos mostrar que todo o começo do nosso chamado vai estar atrelado a nós aprendermos a servir. E como que é servir? É servir no Espírito de Cristo. Eu não sirvo por um interesse, eu sirvo porque eu fui chamado a servir. Seja pequeno, seja grande, seja dar comida para a viúva, seja limpar o banheiro, seja pregar lá na escola, não importa, Deus te chamou para servir. Sabe como eu comecei a servindo? A minha célula. Eu ganhava bem, participava de uma célula lá em Taipas. Não sei se vocês conhecem o bairro de Taipas, Coab, Taipas. Muito longe da minha casa, uns 40 minutos de ônibus. Lá no meio da quebrada mesmo. E eu ia para lá, ia para a célula. As pessoas não tinham dinheiro para ir para a igreja. Sabe o que a gente fazia? Eu e a líder? Nós pintávamos a nossa cara de palhaço e ia vender bala no farol para ajudar aqueles irmãos. Ninguém pediu. Nós servíamos com as nossas vidas aquele pessoal. Mas, deixa eu te falar. Muitas vezes, nós levantávamos dinheiro para pagar a condução. E quando a gente via, aquele mesmo povo que a gente estava servindo, estava comendo lá na cantina. Ué, não tem dinheiro para a condução, mas tem dinheiro para a cantina? E um dia, eu diante dessa crise, falei, povo folgado, eu não vou, estou gastando um monte de dinheiro de condução, eles lá comendo, não tem nem dinheiro para comer às vezes, não vou mais ajudar. E Deus falou comigo, eu te chamei para servir. Não importa o que o outro faça, importa o poder de servir em você. Aprenda a servir. Aprenda a servir seus pais, meu jovem, adolescente. Porque é muito fácil você servir na igreja. Mas e dentro da sua casa? Desenvolva o Espírito de Cristo. Sirva sem ter... não, eu só vou arrumar meu quarto se eu ganhar alguma coisa em troca. O que é isso? Você precisa entender que o servir é benefício para a sua vida, não para o outro. Porque Cristo vai ser gerado em você todas as vezes que você servir. Sabe por que as pessoas são presas em não servir? Porque elas vivem na vida numa base do eu. Eu não estou afim, eu não quero, eu não senti vontade, eu não tenho disposição. O que eu vou ganhar? Vai ser desconfortável, então não quero. Se você está preso ainda no seu eu, você nunca vai conseguir viver para Deus. Porque o nosso desafio é sair do eu para viver para Ele. É sair do centro para que Ele seja o centro. Então, se Deus espera que eu sirva, não importa se o outro tá reconhecendo ou não o meu serviço. Importa o que Deus espera de mim. Líderes que entendem isso, eles investem sabendo que as pessoas elas podem até errar, podem desviar, podem ir embora, mas isso não frustra mais o coração daquele que carrega o Espírito de Cristo. Sabe por quê? Nós não servimos por conta dos outros, nós servimos porque Cristo é gerado em nós. Nós fomos chamados para servir. Então, hoje, quais as áreas que você precisa servir com o Espírito correto? Com o Espírito de Cristo. Então, Mateus 20, 26, se dá para projetar? Eu não anotei. Não tem como eu ler. Eu venho para cá, se der para projetar, dá? Dá? Aparece ali? Mateus 20, 26. Na linguagem de hoje, se puder colocar. Um pouquinho? Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Em algumas versões fala que aquele que quer ser o primeiro, esse é o que sirva. Então você quer crescer? Você quer ser usado por Deus?
Ah, pastora, eu entendo que Deus quer me usar assim como usou Estevão. Comece servindo no Espírito certo. Exemplos de homens de Deus que começaram servindo. Davi, quem conhece Davi? Um homenzinho que foi segundo o coração de Deus. Davi começou o ministério, o propósito dele, a história de vida dele com Deus, servindo o pai dele, cuidando de ovelha. Talvez você ache, você desqualifique coisas pequenas hoje. Ah, mas meu líder só pede para mim cuidar da pessoa lá porque ela é difícil. Não olhe com esses olhos. Você está servindo. E conforme você serve, você é desenvolvido por Deus. Foi através de Davi servir o pai, cuidando das ovelhas, que ele recebeu a unção de guerreiro. Matou um leão, matou um urso, para poder depois matar um gigante. É no seu serviço pequeno que Deus vai liberar os maiores testemunhos que vão alimentar a sua história. É através do seu serviço que Deus vai trazer unção, testemunho e vida. Outro homem de Deus que serviu foi Eliseu. Eliseu queria a unção dobrada de Elias. Mas a Bíblia fala que ele serviu Elias. E ele recebeu essa unção. Josué também serviu Moisés. Por isso foi levantado como líder naquele tempo. Porque Josué servia alguém. Não pense você que você vai fazer algo em Deus sobrenatural grande se você não aprender a desenvolver em você o Espírito de Cristo em servir. Porque esse Espírito de Cristo em servir, quando é liberado sobre os nossos corações e a gente passa por cima do nosso eu, você está apto para crescer. Quem está entendendo? Quem está comigo? Vocês estão quietos. Então, Estevão não era alguém, a Bíblia fala que era alguém maduro, experiente. Engraçado que uma coisa que eu me atentei na história aqui de Estevão. Quando os homens lá de Deus falam que vão levantar, vão escolher essas pessoas para ajudar nesse serviço, eles falam que eles queriam pessoas de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Mas engraçado que um tal de Estevão nem fala que ele tinha boa reputação. Só fala que ele era cheio do Espírito de Deus e cheio de fé. Deixa eu te falar, existem áreas na sua vida que hoje você às vezes pensa que te desqualifica para viver o propósito de Deus. Se preocupe apenas em ser cheio do Espírito e manter a fé acesa no seu coração. Isso vai te levar aonde Deus quer te usar. Amém? Então essas são as duas coisas que você mais precisa. Olha aí para a pessoa do seu lado. Fala para ela, você precisa ser cheio do Espírito e cheio de fé. Somente isso. As outras coisas Deus faz. A segunda coisa que eu me atentei na vida de Estevão, que também isso contribui para mim, para a sua vida, é que ele tinha um espírito correto. Ele era cheio de um espírito de fé. Não era cheio. Porque você sabia que, às vezes, nós podemos carregar outros espíritos? Ah, pastora, está endemoniado? Não é demônio, não. A Bíblia fala que quando nós temos medo, nós somos escravos do espírito do medo. Você vê a história dos espias, quando foram espiar Canaã, aquele feedback negativo, a Bíblia fala que Caleb tinha um espírito diferente. É para nos mostrar que existe um espírito certo a ser alimentado e desenvolvido na minha e na sua vida. Então, Estevão era alguém cheio do espírito certo. Ele não olhava aquilo que ele estava fazendo como algo pequeno,
como algo reprovável, como algo desqualificado, como algo sem valor. Ele entendia que Deus tinha dado um pequeno começo para ele servir, mas que através daquele pequeno começo, o espírito correto ia ser transmitido, ia ser preenchido, ia ser multiplicado. E isso era o que importava. Todas as vezes que o medo, a apatia, a covardia entra em nosso coração, nós carregamos um espírito errado. O povo no deserto, eles experimentaram de coluna de fogo, de maná sendo liberado, de mar aberto para eles serem salvos, mas mesmo assim se tornaram escravos do medo. Acharam que Deus não era o suficiente capaz de matar aqueles gigantes de Canaã. Porque é um espírito. Você precisa entender que o alimento do seu coração, da sua vida, vai exigir de você escolher qual é o espírito certo. Se é o medo, se eu sou escrava, refém do medo, é disso que eu vou viver. E o Espírito Santo, ele é a única garantia do propósito cumprido, sabia? Sabe por quê? O propósito de Deus para mim e para você não tem nada a ver com o natural. É tudo do Espírito. Então é só Ele que sabe a chave, é só Ele que tem o poder, é só Ele que sabe os meios. Então você precisa gastar a sua vida para se encher dEle. E quantas as vezes você alimenta mais a sua carne do que seu espírito? Passa 4 horas vendo TikTok e não consegue orar 1 hora. Fica 5 horas vendo Instagram dos outros, mas não consegue ficar meia hora orando em línguas. Deus está querendo levantar uma geração de jovens que sabe o que valorizar. Não estou dizendo para você não ouvir essas coisas. Estou dizendo o que é primazia no seu coração. O que você vai se encher nesses dias. Deus, Ele espera com que nós nos posicionemos para que a gente seja o canal de transformação. E eu oro que Deus levante jovens que vão incendiar escolas, que vão com o espírito correto incendiar faculdades, que vão com o espírito correto incendiar empresas. Aonde você for, o Espírito vai liberar poder. Isso tem a ver com você, com a sua escolha. Então Estevão ali, a Bíblia fala que ele começou a fazer aquele serviço, mas não ficou só nisso. Curas, maravilhas e sinais eram feitos através de Estevão. Uau! Ele foi chamado só para dar comida, mas chegava uma viúva com uma doença e rapidamente Estevão, no espírito correto, se posicionava e falava: recebe cura. Ele estava ali só para dar comida, mas ele via alguém opresso e rapidamente ele libertava aquela pessoa. Para de viver a sua vida olhando para o seu umbigo. Deus espera que você se posicione para Ele poder te usar. Olha para o lado da sua vida, na sua escola, na sua rua. Quantas pessoas estão atormentadas e você está vivendo uma vida de apatia olhando para o Instagram. Se contentando em ver as coisas que estão acontecendo, enquanto o poder de Deus não está fluindo de você. É tempo de nós acordarmos. Sabe por quê? Deus, Ele vai liberar segundo a sua expectativa. Faz o teste. Passa um dia. Se você fica 3 horas na internet, decida ficar 1 hora e ore 2, que você vai ver como o teu espírito vai ser cheio. Ah, pastora, mas eu não consigo orar 2 horas. Fique 1 hora, coloque 1 hora de louvor. Você vai orar o tanto que você conseguir. Só o fato de você alimentar o teu espírito, você vai ser cheio dele. E você vai ver que Deus vai começar a liberar santa indignações do seu coração. Então Estevão, ele não estava ali mais fazendo algo só natural. Não era mais só um servir.
Ele enxergou aquele serviço como a vida dele. É a oportunidade de eu demonstrar Cristo para essas pessoas. A Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, que leva à libertinagem, mas que nós devemos nos embriagar do Espírito. Se encha do Espírito. Se encha do Espírito certo. Pastora, mas eu estou com medo de orar. Se encha do Espírito certo. Senhor, eu estou com medo de orar, mas eu creio que o Senhor pode me usar. Enche do teu Espírito. O que o seu Espírito quer fazer comigo? E como que nós nos enchemos? A Bíblia fala que nós devemos cantar, salmodiar. Põe um louvor lá no seu quarto, faz o teste. Então, quando nós somos cheios do Espírito de Cristo, cheios do Espírito certo, nós nunca faremos um serviço apenas natural. O poder de Deus sempre nos levará a transbordar. Ficou tão claro que não tinha mais o que falar. Porque Estevão, servindo aquelas viúvas, a Bíblia fala que poder era liberado, que curas eram liberadas, maravilhas eram liberadas. Não fala dos outros 6 não, só fala dele. É só ele. Mas porque ele era cheio do Espírito certo. Ele era cheio de fé. Então isso era o que alimentava a vida dele. Era isso que ele entendeu, para isso é que eu fui chamado. Meu irmão, você não foi chamado para ser pastor, não. Você foi chamado para andar com Deus. Você foi chamado para ser usado por Ele. Seja pastor, seja empresário, seja professor, seja o que for. O seu chamado principal é ser canal de Deus. O resto é consequência. Mas as pessoas distorcem as coisas. Eu só vou ser usado se eu for líder. Eu só vou profetizar se eu for discipulador. Para com isso. Diabo usa isso para parar você, para fechar sua boca, para fazer com que o seu evangelho seja mudado. No dia do seu encontro com Deus, você encontrou o evangelho que foi liberado para você viver e pregar. Então Estevão era tão cheio do poder de Deus, que o poder de Deus não parava nele. O poder de Deus era liberado para todos que se achegavam a Ele. Existe poder na sua vida? Pastora, está meio fraco o poder. Será que você não está alimentando mais a sua carne do que o poder, do que o Espírito? Você quer viver uma vida cheia do poder? Não existe mistério. Alimente o seu espírito. Decida orar. Decida ter mais intimidade com Deus. Decida perceber os momentos que Ele quer te usar. Mas eu falei de Jesus lá para o meu amigo lá na escola. E ele só fez assim, joinha. Eu achei que ele ia chorar. Que ele ia lá. Muitas vezes o diabo usa dessas coisas para parar você. Não importa se o primeiro chora, se o primeiro responde, importa você não parar de pregar. É para isso que você foi chamado. Então, seja cheio do Espírito certo. Amém? É o Espírito Santo que é essa garantia de você viver o propósito de Deus. Lá em 2 Timóteo 1:7, se puder projetar para mim. Cadê a pessoa do... Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Existe medo no seu coração para ser usado por Deus? Existe covardia em ter atitudes, corajosas para o Evangelho? O que você já fez de loucura? Eu já pintei minha cara de palhaço. Mesmo ganhando na época muito bem, passei tardes no farol, as pessoas riam, e eu não estava nem aí, porque eu sabia que eu estava fazendo o propósito que Deus tinha para mim.
Será que tem espírito de covardia paralisando você? A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneça livre. Não aceite um espírito de medo que te amedronta, que te resista, que te atormente. Você é um canal de Deus para ser usado aonde você está. As pessoas aceitando ou não, reconhecendo ou não, isso não pode mudar o fato de que você é um canal de Deus. E eu falo, porque eu vivi isso. Por anos na minha família, na parte da minha mãe, nos natais, eu era a chacota da família. Olha lá a crentinha, a irmã Beata está chegando, não vamos falar essas coisas na frente dela, é pecado. Era assim, o deboche que existia. E isso no começo me machucava, que eu falava, Deus, eu não estou fazendo nada de errado, por que eles ficam tão me perseguindo? Depois, eu fui amadurecendo, fiz as minhas escolhas, segui minha vida. E, o ano passado, numa situação, eu tive que reaver todos esses familiares que faziam anos que eu não via. Eu tinha até esquecido, irmãos, dessa história. Quando eu chego lá, que foi velório do meu tio mais novo, que eu vejo os meus familiares, Deus me lembra de como era o deboche lá atrás. Irmãos, não impediu de eu ser canal de Deus. Sabe por quê? Deus me fez ver que a vida com Ele pode ter perseguição, pode não ter frutos imediatos, mas a vida com Ele é muito melhor. Sabe por quê? Todos eles, a grande maioria, estão no mesmo estilo de vida. Refém de vícios, com uma vida destruída, sabe? Uma vida que não rompe. E todos olharam para mim, tipo assim, o que aconteceu com ela? E ainda minha prima fala, você pode dar a palavra no enterro? Eu falei, meu Deus do céu, primeira palavra no enterro, bem do meu tio, não vou conseguir. O Ricardo não pôde, tinha feito procedimento na boca. E eu fiquei, foi um conflito, porque eu via, sabe a crise das pessoas que me julgaram a vida toda, mas tendo que ver que eu estava muito melhor a minha vida com Deus do que a delas, e aquela situação, e eu ministrei, e depois a maioria deles me procurou falando, olha, eu fui tocado por Deus, pelas suas palavras. Naquele dia, irmãos, meu padrasto nunca entrou, meu padrasto não é crente, ele nunca entrou em um velório, ele tinha medo. Naquele dia ele entrou no velório, ele ouviu eu ministrando, e depois ele veio com o olho cheio de lágrimas e falou, nossa, eu senti Deus hoje. Alguém que falava que era ateu. Deixa eu te falar, não se preocupem com outras coisas, decida alimentar o Espírito, cheio do poder dEle. Permanecer sendo cheio, e você vai ver que o canal de Deus vai se tornar desobstruído, e sinais, maravilhas, curas serão liberadas através de você. A última coisa que eu notei na vida de Estevão, que ele com o Espírito certo, ele não mudou a mensagem dele. A Bíblia continua dizendo ali em Atos 6, que por conta desses sinais, desse poder na vida de Estevão, ele pregava com tanta autoridade, que os fariseus começaram a se indignar. Aquelas pessoas que eram, sabe, do conhecimento lá das leis, começaram a se indignar. Mas a Bíblia diz que o poder liberado por ele era tanto quando ele falava, que era incontestável. As pessoas não podiam, tentavam, mas não conseguiam paralisar a pregação de Estevão. E com isso, pagaram para que mentissem dele. Para que falassem que ele tinha quebrado algumas leis, que ele tinha blasfemado. Mas sabe o que mais me marcou? Que mesmo Estevão sendo acusado injustamente, a Bíblia fala que ele estava pregando para aquelas mesmas pessoas.
Quantos de nós, por muito menos, nós mudamos a nossa pregação? É o pai que começa a pegar no pé, porque você está chegando na igreja, e você fala, ai, será que vale a pena mesmo servir a Deus? Ai, está doendo muito. Ai, os amigos que começam a tirar sarro. Ah, você virou crente mesmo? Quero ver até quando você vai sustentar isso. E você fala, é verdade, será que eu vou mesmo aguentar? Estevão não mudou a pregação dele. Ele continuou na mesma missão, que era levar o evangelho. E a Bíblia fala que ele foi gastando ali o tempo dele falando para aquelas pessoas de quem era Jesus, explicando as escrituras para ver se aquelas pessoas tinham revelação. E mesmo assim, aquelas pessoas decidiram condenar Estevão. Mas, em todo o tempo, a Bíblia vai dando sinais da vida de Estevão. Quando condenaram ele, fala que os homens olharam para Estevão e o rosto dele era como se fosse de um anjo. Deus estava selando a vida daquele homem, mostrando que o poder, a vida com Deus era tão mais preciosa que nada externo mudava quem Estevão foi chamado para ser. O espírito que nós alimentamos definirá se a nossa missão vai ser mantida ou alterada. Se eu alimento o espírito de morte, de medo, a minha missão vai mudar. Eu não vou ter coragem. Foi o que aconteceu com os espias. Eles foram chamados para conquistar Canaã. Mas porque alimentaram no coração deles a visão de que eles eram como gafanhotos diante daqueles gigantes, que eles eram pequenos, que Deus tinha levado eles lá para serem mortos. Por conta de alimentar essas mentiras, a missão que era a conquista de Canaã foi alterada. Eles morreram no deserto. Deus não nos chamou para alterar a nossa missão. É para que nós possamos ser fiéis a ela até o fim. Até o fim. Não permita que a condenação ou a perseguição mude o evangelho ou cale a sua mensagem. Estevão poderia ter pensado, eu vou diminuir de pregar, porque eu estou falando, está dando tanto problema, está dando tanta perseguição assim, estou falando até de me matar. Minha vida é muito valiosa. É melhor eu ficar quietinho um pouco, um tempo, parar de falar, parar de orar pelas pessoas. Mas não, Estevão não teve essa atitude. Então, todas as vezes que nós alimentamos condenação, medo, injustiça, perseguição, calúnia, todas as vezes que nós se dobramos a essas coisas, a nossa missão é alterada. Nós pregamos com palavras, mas muito mais com a nossa atitude, com a nossa postura. Então você precisa fazer uma escolha. E Deus tem chamado nesse tempo, nesses dias, jovens para isso. Você não vai alterar a mensagem pregada por conta das coisas externas mais. Você não vai alterar a mensagem da sua vida, a sua missão, por conta das coisas que vão vir contra você mais. Aí que você vai pregar mais. Aí que você vai ser mais intenso. Aí que o poder vai ser mais liberado. E aí que Deus vai te usar muito mais, amém? Sabe o mais lindo dessa história? Que Estevão, ele teve o mesmo espírito de Cristo. Porque a Bíblia fala que esse homem foi apedrejado. Mas sabe qual que foi a oração dele? Deus, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Somente quem carrega o céu pode orar assim. Somente quem tem o Espírito de Cristo pode abençoar quando é condenado. Porque o espírito do mundo, a gente é condenado, a gente condena. Se não condena, você quer bem longe, você não quer o bem. Mas o Espírito de Cristo, ele abençoa. Esse homem, ele conseguiu ter a mesma atitude de Jesus diante da morte.
Ele não deu valor mais para a sua vida, mas sim a missão e mensagem que ele foi conquistado para levar. E a Bíblia fala que aquele que ganhar a sua vida aqui na terra, vai perder. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, achará. A nossa vida não é para cá, irmãos. Você precisa descobrir o poder que existe em viver a vida de Deus em você. Eu penso que os grandes homens de Deus que descobriram isso, você vê que a vida, a oração deles é outra. Olha Davi, quando foi pego lá no pecado dele, ele fala: Senhor, pode me tirar tudo, só não retires de mim a sua presença. Davi sabia que não era o reino que o sustentava, mas era o Espírito. Era o Espírito de Cristo, era o Espírito Santo, era o Espírito de poder dentro dele que tinha levantado ele. Ele poderia passar por um ajuste, por um tempo de trabalhar de Deus. Ele poderia até perder o reinado, mas ele sabia que se ele estivesse cheio do Espírito certo, ele voltaria a viver a missão. Você precisa aprender a valorizar o Espírito Santo na sua vida. Você precisa aprender a ser fiel a Ele. Fiel que eu digo, muitas vezes o Espírito fala que Ele quer te usar. Vai lá, fala isso para o fulano. Você fala: eu não, vou falar não. Ai, que vergonha. Vai que não é de Deus. Não pare nisso, vá e fale. Quanto mais você é fiel em seguir, mais Ele se revela a você. Amém? Então, Estevão permaneceu com o Espírito certo, o Espírito de Cristo. Ele não mudou o que ele dizia, ele não mudou a sua missão. Ele não colocou nem a sua própria vida como valiosa. Permaneceu sem alterar o evangelho que ele foi chamado a levar. Assim serão os jovens radicais livres. Jovens que foram conquistados por uma missão. E que sabem qual é o evangelho que eles vão carregar na sua boca e no seu coração. Que não vão alterar mais a sua mensagem por conta das coisas externas, mas que vão ser fiéis, mesmo na perseguição, mesmo nas injúrias, mesmo nos dias maus. Você vai permanecer sendo canal de Deus, sendo cheio do Espírito e liberando vida, bênção para quem te condena, liberando favor aonde for, porque não tem a ver com o seu estado de espírito, tem a ver com quem Deus te chamou para ser. Estevão morreu apedrejado, mas a morte dele foi como a de Jesus. Ele teve a mesma atitude, a mesma oração. Hoje, você não vai mais ser apedrejado fisicamente, mas você vai ser muito apedrejado nos seus sentimentos. Muito apedrejado nas suas emoções, muito apedrejado no seu evangelho, na sua missão. Mas não mude, não altere o que Deus te chamou para carregar. Entenda que existe um galardão eterno para você, que existe um despojo reservado para aqueles que são fiéis ao que Deus chamou para viver. Ser apedrejado aqui é você sair da sua justiça. É você sair do seu eu. Você tem disposição de ser injustiçado? Eu lembro que quando eu me converti, de verdade, lá na minha casa as coisas, o bicho pegou feio. E eu falava: eu ia para a balada, eu fazia tudo que eu queria, errado, e ninguém pegava no meu pé. Agora que eu estou fazendo as coisas certas, está pegando no meu pé. Parece com alguém aí? Alguém já se identificou com isso? E o diabo falava para mim: não vale a pena não, desiste. Olha aí, você está fazendo certo. Nem eles acreditam que você está fazendo certo. Você acha que alguém vai acreditar em você? Que você mudou?
eu decidi permanecer, sabe por quê? Porque não foi para que as pessoas acreditem, mas foi por amor àquele que me chamou. Eu fui conquistada. Eu fui conquistada nos Radicais Livres por uma mensagem que eram jovens destinados ao avivamento, que abriram mão dos seus sonhos pessoais, da sua vida. Por anos, nós fomos radicais contra o mundo, jovens na contramão do mundo, não é verdade? Esse era o slogan de quando eu converti. E por anos, os radicais sustentou essa mensagem. Nós fomos muito radicais contra o mundo. Mas sabe o que aconteceu? Mudou-se uma era. Hoje o mundo não é mais o pecado lá fora, o namorar. Hoje o mundo é o evangelho que tem sido desviado dentro das igrejas. É o evangelho que tem sido pregado para si e não para Cristo. É o evangelho que tem sido colocado o homem como centro e não Jesus. Então nós fomos chamados para pregar contra isso. Não porque nós somos contra a igreja, não é isso. É que esse é o evangelho que Jesus veio. Olha para a vida dele. Olha para a história, o lastro que ele deixou. Jesus não viveu aqui por seus sonhos. E você vê naquela entrega do Getsemane, ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque não era vontade da carne dele viver aquilo. Quem que gosta de sofrer? Ninguém. Mas que se cumpra em mim conforme a tua vontade. E a minha oração hoje é que Deus levante jovens que estejam dispostos, que se cumpra em mim a tua vontade. Vai doer? Não importa. Eu vou sofrer? Não importa. Eu vou chorar? Não importa. Eu vou sentir solidão? Não importa. Mas que se cumpra em mim a tua vontade. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor. E eu quero convidar você a se levantar no seu lugar. Se essa palavra você sente no teu coração, você sente no teu espírito que foi para você, eu quero desafiar você a fazer algo. Sai do seu lugar, ajoelha, faz algo diferente, mas responda para Deus. Talvez você nem percebeu que o seu evangelho, a sua missão estava sendo alterada por conta de coisas fora, por conta de cobranças, por conta de um evangelho que tem sido apresentado aí fora, te seduzindo a viver uma vida legal. Os jovens crentes hoje têm que ter um status, tem que ser relevante, tem que ser legal. A gente vai ser relevante se Deus quiser, se não quiser. Não foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para carregar Cristo. Então se eu sei ou não sei, não importa. Importa eu mostrar Jesus. Que se levante aqui, jovens, que digam: se cumpra em mim conforme a tua palavra. Esse ano, na verdade o ano passado, no fim do ano passado, Deus falou para mim, na conferência de dezembro, que a minha oração esse ano, pela minha equipe de mulheres, e hoje eu estendo para vocês, era a oração de Maria. Quando o anjo aparece para Maria e fala que ela seria mãe, deixa eu te falar, ser mãe, naquela época, custaria a vida dela, a reputação dela, a fama, a boa fama dela, seria jogada no lixo, porque as pessoas não entenderiam. Quantas obras do Espírito Santo teve? Nenhuma, só na vida dela. Mas ela, aquela mulher, entendeu que ela era diferente por conta da missão. E a oração dela: que se cumpra na tua serva conforme a tua vontade. A minha oração tem sido que o Senhor levante mulheres, jovens, homens que estejam dispostos, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Que não tente entender. Hoje, os nossos jovens, nós estamos habituados a adorar o Senhor com a mente, com louvores que a gente tem. Aprenda a adorar com o coração. Vá se encher de falar em línguas, que você não entende nada, mas o Espírito entende tudo. E Ele libera as chaves para você. E Ele libera os segredos do céu para a sua vida. E Ele te fortalece na sua caminhada. Oh, doce Espírito,
Quero declarar nessa noite um tempo profético e oportuno neste lugar, que o Senhor levante jovens, assim como Estevão, cheios do teu Espírito, cheios de fé, e que não alteram a mensagem, que não mudam por conta das situações externas, das perseguições, mas que carregam a verdade do teu Evangelho. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, você que entendeu que é para você, saia do seu lugar, faça algo para o Senhor, dê uma resposta para você ser cheio hoje.